Eu estava conversando, isso vai sair no próximo podcast, mas eu estava conversando com Jéssica sobre a gente responder a perguntas que não foram feitas, né, a respeito dos problemas, as perguntas da nossa geração, da nossa juventude. E aí eu fico pensando que durante muito tempo a igreja, por querer manter a juventude dentro da igreja, né? Olha, a juventude precisa se sentir pertencente, né? É uma característica, inclusive, do adolescente estar inserido em um grupo. E quando se para de olhar para o discipulado, para a importância do relacionamento, que é o que vai garantir que esse jovem esteja dentro da igreja, se relacionando, aprendendo sobre Jesus, aí a gente fala assim, o que mantém um jovem num lugar? Evento. Vamos lotar a nossa juventude de programação, para que os jovens estejam. E aí passa-se a pensar que, bem, tá dando certo, os jovens estão aqui. Eles estão vindo para a programação. E aí se perde a consequência. Qual deveria ser a consequência de ter esses jovens aqui? Aproveitar a presença para acompanhar, né? Aproveitar a presença para acompanhar. Mas, assim, já se perdeu tanto tempo construindo o evento que, e assim, não, obviamente, não estou condenando o evento, inclusive, amo, apoio e gosto e faço parte, estou sempre que posso. Mas precisa vir atrelado, né? Uma coisa não pode excluir a outra. Eu não posso, na ânsia de trazer o jovem para a igreja, não fazer a próxima parte, que é acompanhar. É como uma evangelização de um povo que você vai, evangeliza, nunca mais volta e ninguém fica. Quando você volta daqui a 1 ano para ver aquele povo que ninguém acompanhou, como é que ele tá? Vivendo a mesma coisa. Eu acho que tem muito a ver isso também com a questão da liderança, da formação da liderança. Perfeito. Por onde eu tenho passado, eu tenho dito o seguinte, principalmente para os jovens que eu tenho contato, que são líderes de juventude, né? A gente precisa entender que ser líder de juventude ou ser líder de qualquer área, principalmente em relação à igreja, que eu falo, né? Reino de Deus. A gente não é líder para estar em evidência. A gente não é líder para ser alguém que é reconhecido ou que é conhecido por onde passa. A nossa liderança, ela tem um propósito. A nossa liderança tem um propósito de fundamentar, de ensinar, de discipular, de gerar novas lideranças, né, no processo. E tudo isso está dentro do que é esse escopo aí do discipulado. Se eu sou um líder, eu vou gerar outro líder. Como é que eu vou gerar outro líder? Ensinando, discipulando, caminhando junto. Agora, se eu sou um líder que só me preocupa em fazer evento, a minha preocupação vai ser só em ter casa lotada, casa cheia. E a pessoa vem, vai embora, tem muita gente que você não sabe nem quem é, não se preocupa, não sabe nem o nome, não sabe por que vai para lá, enfim. Então, eu acho que vale muito a pena a gente pensar sobre essa questão da liderança. Se hoje você é um líder de jovens da sua igreja, né, você que está ouvindo a gente, não se apegue somente a fazer evento. Se preocupe em como você vai manter essas pessoas que participam dos eventos. Como você está ensinando as pessoas que fazem parte digamos assim, dos seus liderados. O que é que você está passando para eles? Qual o resultado que vai deixar? Eu acho que é sobre legado. A gente pensou em algum momento sobre isso na JBB, sobre legado, né? Sobre a história, o que é que a gente está deixando, como que a gente vai ser lembrado. Eu acho que não é sobre como você é visto naquele momento, mas como você vai ser lembrado depois que tudo isso passar. Qual é a marca que você vai deixar? Acho que a ideia de liderança é essa. Uma vez uma amiga me disse, isso ficou na minha cabeça, sim, de maneira... Alugou um triplex na minha cabeça. E ela foi fruto também de um questionamento que foi feito a ela. E ela falou assim, a gente olha e pensa em diversos nomes que fizeram a diferença enquanto jovens na nossa geração. E aí, ela me falou o seguinte, assim, o que você está fazendo para ser essa diferença? Qual legado, exatamente, qual legado você está deixando? Ou quem será essa pessoa que deixará um legado por ter feito a diferença? E eu fiquei, uau. Sempre que falo sobre isso, isso gira na minha cabeça, não no sentido de ser reconhecido ou ser lembrado, mas de ter contribuído, né, de fazer parte... Sobre marca. Exatamente, você saber... E aí, que privilégio, eu acho que é um privilégio gigantesco, você poder contribuir. Eu sempre falo sobre isso, poxa, Deus não precisa do meu trabalho para que alguém seja discipulado, sabe? Deus não precisa do trabalho de nenhum de nós
para que alguém seja alcançado, mas ele deseja que nós estejamos e façamos parte disso. Não porque se nós não fizermos, não vai acontecer. Pelo contrário, se eu não fizer, se nenhum líder de juventude fizer, Deus vai fazer acontecer porque ele não precisa. Mas que privilégio é poder ser parte dessa missão e conduzir pessoas a estarem mais perto de Jesus, como um dia fizeram comigo, como um dia fizeram com cada um de nós. Então eu penso sempre como um privilégio. Um spoiler do próximo podcast, que a gente falou sobre isso, a gente vai falar sobre a gente perceber que, assim, discipular dá trabalho, liderar dá trabalho, mas, assim, é prazeroso. Não é um fardo, não tem que ser um fardo, apesar das dificuldades. Afinal, que privilégio é poder fazer parte da missão que o Senhor Deus deixou para nós aqui na Terra. Isso. Poxa, ele poderia fazer sozinho. Falar assim, meu Deus, eu olho para mim e falo assim, eu sou uma funcionária meia boca, viu? Que funcionáriazinha meia boca. É aquela, Deus, né? Não. Tem gente melhor para fazer. Mas assim, ele deseja que a gente participe. Isso. Então, agora, você que é líder de juventude, que está nos assistindo, eu espero que você seja encorajado com essa conversa. Não olhe para falar sobre discipulado e pense, nossa, como ainda falta muito para que eu chegue nesse lugar, como ainda falta muito, e como a minha juventude ainda tem muito para se desenvolver. Não enxergue apenas como um fardo gigantesco, como eu ainda tenho para caminhar. Mas enxergue essa conversa agora como algo encorajador. Você tem em suas mãos uma oportunidade linda de fazer a diferença na vida de jovens e adolescentes que estão sendo colocados debaixo da sua responsabilidade como líder, como ministro do Evangelho. Então, enxergue como te impulsione, que essa conversa te impulsione a fazer mais. E não enxergue, ai meu Deus, a enorme montanha que eu tenho para atravessar. Enxergue que é uma enorme montanha, mas que ela é vencida se você estiver com Jesus. Fé, mesmo sendo o tamanho de um grão de mostarda, move montanhas. Menino, um grão de mostarda, já viu esse tamanho de grão de mostarda? E a gente vai estar fazendo exatamente aquilo que Jesus ordenou, né? Então, é sabendo que esse movimento ele vai estar nesse negócio. Então, cara, pede auxílio a ele, que ele vai estar com você para fazer isso. Mas se ele não fizer parte do negócio, não dá certo, né? Uma coisa que pode ajudar muito a liderança de juventude, não só, mas de vários ministérios, é lembrar das dimensões do próprio ministério de Jesus, né? Jesus, ele trabalhava para a multidão. Ele tinha um grupo de 70 discípulos, né, que ele também manda fazer a missão. Ele tinha um grupo de apóstolos de 12, né, que eles foram treinados para serem os líderes da igreja que viria. E ele ainda tinha aquele grupo de amigos mais próximo, né, que testemunhou a transfiguração. Então, se a gente pode transformar isso em ações, programas, atividades, né, métodos para a igreja, ou para o ministério, pensando assim, o que eu posso fazer para alcançar uma multidão? E dessa multidão, quem está mais perto, quem ainda fica aqui, que eu posso estar pensando naqueles 70 discípulos para estar capacitando eles para o cumprimento da missão? Né? E desses que estão aqui, quem está mais próximo ainda, quem está andando comigo, quem me ajuda até a fazer essas programações, a poder olhar um pouquinho mais atento, quem eu posso estar trabalhando para ser uma liderança consolidada, treinada, discipulada por Jesus por meio da sua palavra, que possa estar propagando isso para outras pessoas. E aí quem são aqueles mais próximos que eu possa até compartilhar algumas lutas interiores, algumas questões da caminhada, que vão me dar aquele suporte para que eu também esteja preparando eles para serem líderes, mas também eles sejam um apoio. Então, olhando nessa dimensão até do próprio ministério de Jesus, a gente consegue também dimensionar as nossas ações dentro de um ministério, né, também dentro do contexto de igreja como um todo.